Olá pessoal, estamos hoje começando mais um episódio. Estou muito feliz hoje pelos convidados que a gente conseguiu trazer, pessoas do alto escalão do mundo da consultoria. Hoje vai estar aqui conversando com a gente o Portugal, que é consultor do Sebrae, e o meu amigo Arnaldo, meu amigo Portugal. Ambos estão aqui no Ceará, estão no Iguatu para prestar um serviço ao Sebrae como consultores, mas eu queria que vocês se apresentassem. Essa é uma praxe aqui do nosso podcast, que os convidados se apresentem, digam um pouco do resumo da vida profissional de vocês. A gente deixa em aberto, que aí vocês falam o que vocês gostariam que as pessoas soubessem. Arnaldo, eu queria pedir permissão para começar aqui pelo meu amigo Portugal, adiantando que Portugal é do estado do Rio Grande do Sul, né? E está aqui longe dele, né? Está aqui no interior do Ceará. Eu tô pegando um calorzinho, né, rapaz? Você apresenta Portugal para os nossos ouvintes. Beleza, então, olha, eu sou Augusto Portugal, eu nasci em Rio Grande, né, lá embaixo do Rio Grande do Sul, né? Mas ainda, pelos 5, 6 anos, eu mudei para Porto Alegre, meu pai foi transferido para lá, e aí fiz toda a minha trajetória, né, de estudante, inclusive universidade, em Porto Alegre, né? E eu me formei em arquitetura, gosto muito de arquitetura, mas eu sempre gostei mais, sabe, da parte de planejamento, né, que é a que está mais ligada com o urbanismo do que propriamente com a edificação, né? Apesar de eu ter feito alguma coisa boa de edificação, até recebi um prêmio uma vez por um, né, eu gostava daquilo, mas sempre fui muito seduzido por essa questão do planejamento. E aí eu fui me metendo nisso, né? E um dia eu fui fazer uma palestra em Gramado, casualmente num congresso que tinha, que o Sebrae patrocinava, e aí eu apresentei lá, não lembro mais nem o que era, mas era um tema que tinha a ver com a questão do desenvolvimento da região ali. E o pessoal do Sebrae que estava ali assistindo tinha um vídeo da matriz, quer falar comigo. Então, e aí começou a minha relação com o Sebrae. Até que um dia veio no desenvolvimento das coisas, veio essa proposta de criar esse programa Líder, né, que não tinha esse nome, obviamente, né? Foi um diretor de Sebrae, que aliás ainda é diretor hoje, que é o Bruno Quick. Ele é o diretor, eu não sei como é que é o nome hoje da função dele dentro do Sebrae, mas ele é, vamos dizer assim, o diretor técnico, né? Ele dá toda a condução de diretrizes, né? Qual é o tema que se trabalha, etc., né? Enquanto o outro é o diretor-presidente, mais a parte política natural, né? E a diretora administrativa e financeira que faz essa parte. Então, vamos dizer, toda a parte conceitual passa por ele, né? E ele veio com essa ideia, né? Nós temos que pensar o desenvolvimento das regiões. Aliás, ele falou primeiro nas cidades, né? A gente está muito focado no próprio empreendedor, na figura da pessoa do empreendedor, mas muitas vezes o problema não é com ele. Às vezes o Sebrae arruma a lojinha dele, ele está tudo muito bem, mas ele está num ambiente hostil. A cidade não está em condição de crescer. Então a gente tem que ir também para esse lado. Esse foi um raciocínio muito interessante dele. E foi aí que eu comecei, né, a me integrar nisso aí, né? Então você está desde a origem do programa Líder. Desde a origem, assim, desde que não tinha nem nome ainda, né? Desde que eu comecei, né, a trabalhar. Tinha mais um colega de Minas, que era o Inocêncio de Vieira, né? E o Bruno também, né? Nós três, a gente foi, sabe, discutindo. Aí tinha o Cláudio Veras também. O Cláudio Veras, esse se afastou, porque ele assumiu uma função numa outra empresa lá em Minas Gerais, né? Um grande técnico. E então nós três, assim, fomos os autores da metodologia e fizemos todos os testes. Então essa vamos dizer assim, é a minha ligação com o líder, né?
E até que ele começou a ser implantado, e inclusive ele começou a ser implantado no Rio Grande do Sul, para toda a fase de testes. Foram 3 regiões contíguas, né, bem no sul, a fronteira sul do Brasil com o Uruguai. E nós fizemos isso, e esse diretor depois veio a ser diretor do Sebrae Nacional também. E ele tinha muito interesse, sabe, de trabalhar, desenvolver do Sebrae ser uma instituição muito voltada para o desenvolvimento. Não só o desenvolvimento da pessoa, do empreendedor, da técnica, metodologias, etc., mas que isso esteja ligado com o ambiente em que os negócios acontecem, para que melhor e se desenvolva, né? Então, esse está na origem da conversa, né? Isso assim, para começar, né, a caracterizar essa situação, né? Eu estudei fora também, né? Fiz especialização na Inglaterra, também já na área de planejamento, mais especificamente, né? Então, vamos dizer, eu acabei, né, me dirigindo mais para essa área, apesar de ainda ser um apaixonado pelo projeto arquitetônico, mas... Então hoje você é um especialista em planejamento. Exatamente. Essa área de planejamento e mais planejamento de desenvolvimento. Arnaldo, eu sei que você é da Paraíba, e aí? E com alegria de estar aqui com você no Repto Podcast, uma satisfação imensa. A alegria de estar aqui ao lado de Portugal, parceiro, amigo de missão, de causa, como bem já ele aqui compartilhou com uma larga experiência na área de planejamento e com satisfação aqui na terra de Iguatu, no centro-sul do Ceará, atuando neste programa, o programa Líder, Liderança para o Desenvolvimento Regional, que é uma iniciativa do Sebrae. Paraibano, nordestino de origem, eu atuo hoje como profissional na área da consultoria nas áreas de desenvolvimento local, desenvolvimento regional, na área do turismo, uma experiência de atuação nesse segmento, e carrego um pouco do que eu costumo dizer, né? Uma vivência prática de atuação, inclusive na gestão pública. Lá no meu estado de origem, eu tive a oportunidade de exercer 2 mandatos como prefeito de uma das cidades que por muito tempo é conhecida apenas por uma marca muito forte, que é a marca do município onde menos se chove no Brasil, e hoje é reconhecida por outras características, entre elas a da Hollywood nordestina. Então tive 2 mandatos como gestor municipal de 97 a 2004, tivemos a oportunidade lá de iniciar e consolidar vários dos projetos e iniciativas que hoje ainda continuam rendendo frutos naquele município, naquela região, de forma que aproveite um pouco da vivência prática e, de outro lado, do conhecimento, dos estudos, do aprofundamento nessa área de desenvolvimento, nessa área de transformação. E hoje, através do Líder, nós estamos tendo a oportunidade de encontrar em vários recantos do Brasil, pessoas como você, pessoas motivadas, interessadas em fazer diferenças, em contribuir com suas cidades, em contribuir com suas regiões, lideranças do setor privado, e você é um exemplo disso, mas também lideranças de outros setores, do setor público, da própria sociedade organizada. Portugal fez um comentário que é muito pertinente em relação a essa pauta do empreendedorismo. Tem uma questão que chama muito a atenção do nosso país, que é o de ser reconhecido como um dos países mais empreendedores do mundo. Isso no tocante ao espírito empreendedor. Existem estudos, pesquisas que mostram que quando se avalia o espírito de empreendedorismo, a vontade de empreender, a própria criatividade, o interesse, o brasileiro se destaca. De um outro lado, quando se fala de empreendedorismo e se avalia o ambiente, as condições de Brasil, nós somos um dos piores do mundo. E hoje a nossa missão é muito no sentido de contribuir desta forma, como regiões, municípios, cidades podem se organizar
a partir de uma mobilização, a partir de uma articulação que envolva o setor privado, que envolva o setor público, que envolva a própria comunidade, para aproveitar e identificar potenciais e, a partir dessa organização, poder criar um ambiente onde, no final das contas, todos ganhem. Que haja realmente o que a gente chama de um desenvolvimento, entendido como uma transformação positiva de uma realidade, a melhoria de indicadores econômicos, de indicadores sociais. E isso é assim de forma geral, mas se numa fala mais direta, vamos imaginar uma cidade, um município que até tenha potencial para desenvolver a sua pecuária, a sua agricultura, ou, por exemplo, o seu turismo. O potencial é uma coisa, a vocação é uma coisa, mas se a forma como essa cidade, como essas regiões se organizam, faz toda a diferença. É aí onde entra o nosso trabalho, no sentido de compartilhar a experiência, de organizar, de qualificar, de capacitar, de incentivar. E o Sebrae hoje, o sistema Sebrae no Brasil como um todo, tem sido, digamos, essa organização que tem tido compreensão, eu diria até assim, dessa pauta. Às vezes as pessoas até perguntam, não é, Portugal, olha, o que é que o Sebrae tem a ver com essa questão do desenvolvimento econômico no nível local? O que é que o Sebrae tem a ver com essa questão de liderança? O que é esse programa líder que reúne esses setores, né? E aí vem na direção exatamente aqui do que Portugal há pouco destacou. O Sebrae, como nós sabemos, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, tem como missão, pelo princípio, apoiar os pequenos negócios. E aí o faz através de várias ações diretas de atendimento a esse empreendedor, qualificação, orientações, consultorias. Agora, não basta apenas isso. Vem essa questão exatamente do ambiente onde essa empresa está, onde esse empreendedor está. É aí onde entra a competência, a responsabilidade do poder público. Ou seja, numa cidade onde se tem uma gestão pública, aonde na sua pauta de gestão a questão do empreendedorismo está priorizada, a questão da renda, a questão da própria capacitação, da qualificação. Eu penso que na área que você atua muito bem, você deve ouvir de muitos outros empresários que muitas vezes, além de cumprir com suas obrigações, eles precisam estar, por exemplo, qualificando a mão de obra. Ele tem que fazer a empresa crescer, ele tem que contratar, e quando contrata, em geral, ele pega uma mão de obra que ainda precisa, enfim, capacitar, etc. E aí é uma demonstração de que esse ambiente que já é hostil, seja pela carga tributária, seja pela burocracia, entre outros, também termina tendo uma dificuldade a mais nesse quesito de qualificação. É aí onde a gente entra, onde a gente utiliza as nossas experiências complementares, a minha da gestão pública, essa atuação mais técnica, no sentido de gerar essas articulações, motivar e empoderar pessoas para a transformação, como a gente costuma dizer, dessas realidades. Bom, assim, vocês que já seguem a gente aqui no canal, né, em episódios anteriores, já me ouviu falar sobre o programa Líder. Com muito orgulho eu faço parte desse programa e a gente está há mais de 8 meses com essas duas criaturas que estão suportando a gente aí há mais de 8 meses. E esse programa ele é muito bonito e desafiador, né? O Sebrae convidou algumas pessoas, né, estrategicamente escolhidas, empresários do setor público, do terceiro setor, como eu já falei aqui em outros episódios, mas eu precisava trazer os mentores desse projeto e a gente vai falar um pouco mais sobre o projeto, né, que das outras vezes eu dava umas pinceladas no meio de algum tema que a gente falava aqui no podcast, mas a gente não falava exclusivamente desse programa. E assim, só para vocês que estão nos assistindo entender, nós passamos por um processo de aprendizado, né? Os primeiros encontros era para a gente aprender, entender, depois se conhecer e aí chegar onde a gente está chegando agora no momento de transbordo, no momento de apresentar isso para a sociedade. Mas foram 8 longos meses, aliás, mais de 8 meses. E assim, eu não queria nem que a gente começasse falando do nosso aqui,
do Centro-Sul, que a gente vai falar, mas eu queria que vocês falassem esse programa que ele, no Brasil todo ele já acontece, né? Eu sei que vocês têm vários exemplos de programa de sucesso e tudo, mas que vocês pegassem de algumas regiões diferenciadas, para quem está nos assistindo, saber que tem programa líder espalhado por todo o Brasil. Então, assim, vocês falassem um pouco sobre o programa líder no ambiente nacional, até a gente chegar aqui no nosso Centro-Sul, o nosso programa líder aqui, para a nossa agenda de desenvolvimento, nós vamos falar muito dela também. Olha, talvez o Arnaldo esteja até com dados mais precisos, mas a última informação que eu tenho é que tinha 1 ou 2 estados no Brasil que ainda não tinham aplicado o líder, talvez um só. Eu me lembrava que era Mato Grosso do Norte, se não me engano. Tocantins e Alagoas está para iniciar agora. Bom, Tocantins pode ser. Eu não lembro de Grosso pode ser, tem razão. Tocantins, isso mesmo, tá certo. Mas isso até não é dizer assim, não, o pessoal está desinteressado, não sei, a gente não sabe qual é a razão, né? Mas, vamos dizer assim, tudo tem que ver com o tempo, né, de cada lugar, de como as coisas acontecem. O importante é que realmente o resto do Brasil abraçou. Tem estados menores ou com menos regiões, porque a gente trabalha sempre por região, que praticamente já fez o estado inteiro, né? Eu, por exemplo, trabalhei em Rondônia em 2 regiões, ao mesmo tempo saía de um e estava no outro, né? Então, ele é um programa que está tomando corpo, né, muito forte, e ele já está agora, nesse momento, numa fase de revisão de novo, né? E aí está participando disso uma universidade, né, que ganhou a concorrência para poder fazer uma revisão de uma série de aspectos. E o que é essa revisão? Não é tanto na metodologia em si, né, mas é mais em ferramentas, sabe, que se usa e que até pode ter ferramentas mais novas, dados, né, informações novas, etc., que podem ser ajustadas, né? E então ele de fato ele é um programa que ele em muitos lugares está fazendo a diferença, e não é só porque se faz o líder e aquelas pessoas desenvolvem, mas é que o Sebrae não sai mais, né? Isso é uma coisa que faz parte da regra, né? Isso é dito já no primeiro dia, o Sebrae entra e não sai mais. Ele não dá o curso e vai embora, tá? Ele fica dando apoio permanentemente àquele grupo, certo? Se constitui, se organiza, etc. Então, ele está ali, quer dizer, se por acaso se dá conta de que o grupo está meio que enfraquecendo por alguma razão, entende? O Sebrae vem, reforça uma série de coisas e saem. Outras coisas também são eventos nacionais onde os estados apresentam o que fazem. Até nesse momento está acontecendo ainda, já aconteceu já, né, em Brasília, onde, né, tem a gente do Brasil inteiro, né, apresentando suas experiências. Inclusive, gente daqui, né? Líderes daqui do Centro-Sul também participaram. Exatamente. Então é isso, né? Quer dizer, a ideia é que, tanto que a partir disso saiu um conceito que é dos territórios empreendedores, né? Que é vamos dizer assim, ele é um conceito guarda-chuva que o Sebrae Nacional passou a adotar, né? Para colocar dentro disso tudo que é ferramenta que pode ter utilidade, né, dentro desse processo de desenvolvimento. Não apenas o líder, que ele é, vamos dizer assim, o que dá a tônica, né, de toda uma metodologia para chegar até o planejamento central, mas depois de todo um processo de melhoramentos, de gestão, né, tudo isso, né, vai acontecendo. Então, o processo continua, né, e continua crescendo. O Sebrae dá muita força para isso, né, está agora passando por essa nova revisão, né, então ele tende a ter um papel, sabe, muito, muito importante
nesse sistema de planejamento, né? Que hoje é uma coisa só que normalmente os lugares fazem e muitas vezes fazem mal feito, porque não estão preparados, não estão habilitados. Os estados fazem normalmente planos grandes, né, que são planos de escala, né, mega, sim, tem que ser aplicados, né, daquele jeito que foi projetado, né? Enquanto esse não, ele traz o planejamento para o sentimento das pessoas do lugar, né? Ela passa a se sentir participantes, dono daquilo, interessado em que aquilo aconteça, né? A gente vê, né, no nosso grupo aqui, nessa região, como o pessoal traz coisas, né? Pô, a minha região, a minha cidade precisa mais isso. Aí, sabe? Essa coisa é valiosa, né? Reg, nessa linha ainda do que você levanta, olha, onde é que o líder hoje acontece esse programa, essa iniciativa do SEBRAE? Está presente em todo o território nacional, não é? Nas 5 macro-regiões, são mais de 100 projetos, une mais de 3.000 lideranças que foram identificadas de acordo com o perfil de cada uma. É interessante, inclusive, a gente sempre repete de que essa iniciativa do SEBRAE não consiste não é um curso de formação de lideranças, muito ao contrário, é uma articulação, uma mobilização para estruturação de movimento de líderes, ou seja, o que a gente chama de projeto, programa liderança para o desenvolvimento regional, é uma iniciativa dirigida a pessoas que, por suas atuações, lideranças já são. Desculpe. E quando a gente fala liderança, nós não estamos falando do CNPJ. A gente não está falando exatamente, necessariamente, por exemplo, na área da gestão pública do prefeito, porque é prefeito, do vereador, porque tem um cargo, ou do presidente da associação comercial, porque tem ali um cargo da associação, ou um líder religioso. Não, a gente está falando de pessoas que tenham um comportamento, não é? Um comportamento atitudinal, de interesse. Então, por exemplo, no caso seu, você é uma pessoa da comunidade, você é um profissional, tem sua empresa, tem sua rede, etc. Mas você é uma pessoa que se interessa por melhoria de ambiente para seus clientes, para os seus negócios. Então, são pessoas como você que o SEBRAE identificou e disse, olha, vem aqui dar uma contribuição. E aí essa rede hoje ela está espalhada por todo o Brasil. Para você ter uma ideia, só nesse momento assim, da minha atuação mais recente nos últimos anos, aqui Você mesmo, tá andando. isso, e aqui mesmo no estado do Ceará, o programa Líder já está em desenvolvimento na região da Ibiapaba, que foi por onde se iniciou, na região próxima aqui do Cariri, na região do Vale do Jaguaribe, na região norte, lá polarizada por Sobral, na região do litoral leste, Quixadá, né? Quixadá, exatamente, a região aqui do Lamoliz, exatamente, não é? E a região de Itapipoca, então já está aí praticamente, não é, todo o estado. Mas se no Brasil, eu dizia, por exemplo, da minha atuação, nesse momento eu estou no estado do Pará, aqui na região centro-sul, com muita satisfação, mas também encerramos no estado de Sergipe uma atuação agora bem próxima, não é? No estado da Paraíba, de forma mais específica, nesse momento no estado de São Paulo. Veja, é um estado que se diferencia por vários aspectos, né, no seu desenvolvimento, mas tem um líder já instalado em algumas regiões. Inicialmente foi a região de Campinas, agora está na região do Alto Tietê e na região de Sorocaba. Então, presente em todas as situações, inclusive em áreas de fronteira. Existe um líder, e eu tenho a oportunidade de, em Portugal, aqui ter o depoimento vivo dele, de uma região que reúne municípios do estado do Paraná, do estado de Santa Catarina e também representantes de uma província da Argentina. Então imagina, Reg, aqui para o seu público, o público do seu podcast, se tem uma das grandes rivalidades que a gente sabe que existe no Brasil, é a rivalidade no futebol, né? Brasil-Argentina, ela é muito grande. Então dá para imaginar o mesmo ambiente onde você tenha lideranças brasileiras e argentinas sentadas para discutir o desenvolvimento daquela região, que quando a gente fala região, muitas vezes não se tem essa divisão
do ponto de vista de fronteiras, no final das contas, em regiões que são contíguas ali, não é? Limítrofes, os interesses de uma se confundem com os interesses das outras, tanto no que diz respeito às necessidades, quanto nos desafios. E qual é o caminho? Sentar, aproximar, construir, não é? E o líder, a gente mais adiante pode detalhar para você de como é essa metodologia, de como é que esse processo ocorre. Quem está nos acompanhando aqui, eu acho que penso que viu algumas fotos aqui dos líderes que são do grupo que você faz parte aqui na região Centro-Sul, em ação, em atividade. Há pouco estava sendo aqui projetado, né? Então faz parte de uma construção que tem, sabe, um passo a passo até chegar a um resultado finalístico de transformação, não é? De uma coisa concreta. Isso é muito importante que eu lembro, né? Nos primeiros encontros, o TDAH lá nas alturas, né? Eu querendo que as coisas... Aí vocês dizem, calma, a metodologia tem isso, calma. Assim, a gente vai falar detalhadamente assim, mas o programa realmente tem uma metodologia que é pensada, testada, e a gente quando começa a participar do líder, chega com aquela vontade, né, de que as coisas aconteçam, porque é muito legal a ideia, né, quando você chega, que você entende o que é o programa líder, para que o programa líder vai existir, quem realmente compra a ideia fica fantástico. Como é que a gente vai trabalhar com as pessoas daqui para desenvolver a nossa terra, né? Primeiro a gente tem que abrir a mente de quem vai participar. E eu lembro que nos primeiros encontros tinha mais de 100 pessoas, né? E aí acontece o lançamento. Vai acontecendo os filtros e hoje a gente está com a equipe bem reduzida, mas mais atuante do que no começo. Isso, com mais consistência, com mais coesão, com a produção de um documento que haverá de ser compartilhado com a comunidade. Exatamente. E hoje a gente tem uma identidade, né? O programa líder tem, a gente vai falar isso com mais calma, mas hoje a gente tem uma visão, missão, valores, tem uma representação gráfica. A gente já está partindo agora, né? Para ter, já tem redes sociais, já está nas mídias aí, tem gente que já está o programa líder no Instagram, no Facebook. Mas assim, vamos deixar quem está assistindo a gente entendendo por partes. Então, a primeira etapa, o Sebrae convida, né, as lideranças e faz a proposta. Depois dessas lideranças passam por alguns encontros, né, que vocês ministram esses encontros, com aquela metodologia que a gente vivenciou aqui. Cada passo, cada encontro desse tem a sua razão de ser, e aí cada encontro tem que fazer umas 2 horas de conversa. Mas assim, o que eu queria que vocês falassem aqui pra gente, não é uma questão técnica, mas é uma questão do sentimento de vocês enquanto esse programa líder aqui no Centro-Sul. Porque eu gosto sempre de falar para quem está nos assistindo, que a internet é para o mundo inteiro, mas nós estamos no Iguatu, interior do Ceará, é a região Centro-Sul, mas é no interior, a 400 e alguns quilômetros de Fortaleza, da capital. Então, um programa desse, que para a gente aqui da região é revolucionário, envolve várias cidades, não é só questão de Iguatu, são várias cidades que estão envolvidas, todo o Centro-Sul está envolvido. A gente está conseguindo ter participação de quase todas as cidades, graças a Deus, né? E acredito que enquanto começar o transbordo, a gente consiga atingir todas as cidades. Mas em relação ao sentimento de vocês, como é que vocês estão enxergando o programa líder aqui do Centro-Sul? Conversar uma coisa assim, que eu acho que essa conversa lembra de chamar atenção para um detalhe específico, né? Quando eu estava se concebendo isso, né? A ideia é que, porque sempre a gente faz um trabalho com o município, só que a economia não é dentro do município só. Tá? A economia do mundo hoje, ela é regional, ela é pelas condições da região de absorver determinado tipo de coisa. Você produz aqui, no campo, por exemplo, a produção agrícola que tem aqui, ela não é só desse município, nem só do lado, ele pega uma região enorme, tá? Pega uma região intensa, grande. Então, quer dizer, existe uma afinidade entre as pessoas, né, pelo tipo de uso dessa região e pelo tipo de potencial de crescimento que ela tem.
Isso é uma das coisas importantes da coisa. Agora, indo diretamente, né, para o que tu comentas, assim, né? O que a gente observa, né, é que o grupo, como foi dito, né, ele é grande no início, um monte de gente convidado, as pessoas vão na curiosidade, né? Alguns, né, imediatamente dizem, não é para mim isso aí, não quero. Daí, tudo bem, né? É exatamente assim, né? Vão ficando as pessoas que conseguem ver significado naquilo, não só para si, como também para o seu município, para aquilo que acredita que é a sua missão na vida, sabe? Essas pessoas é que ficam, né? Essas pessoas ficam e acabam trazendo outras pessoas, porque elas dizem que é a pessoa igual a mim, ou que pensa como eu. Então essa pessoa tem que vir e começa, sabe, a ter essa... E essas pessoas são necessárias também, né? Então sabe, começa essa dinâmica a acontecer. Por isso que, né, estava dizendo, né, que a vontade era que logo já se saísse com o projeto. E eu ficava preocupado, e tá vindo do mesmo jeito. Exatamente, mas aí a preocupação não é essa, a preocupação muito forte é o grupo, porque essas pessoas depois elas conseguem acionar. E você viu hoje no encontro que a gente esteve com o grupo, né? Bom, quais são os próximos passos? Pô, o grupo se sentou em meia hora, tinha um mapa do que nós vamos fazer, é isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Mas eu lembro que nos primeiros encontros a gente ficava assim meio perdido. E como a gente não entendia a metodologia, né, que tem cada etapa, foi um trabalho bom, né? A gente levou algumas lições para casa, mas a gente amadureceu, né? Eu acho que a cada encontro o grupo ficou mais forte, mais maduro. Hoje a gente consegue sentar e discutir temas que antes a gente nem conseguia falar, né? As pessoas tinham receio de tocar em alguns pontos, de falar, de achar que aquilo não era para ser dito, para ser feito no momento. Por exemplo, a questão da data, né, do lançamento, a gente conseguiu escolher uma data tranquila, sem muita polêmica. Mas eu lembro que no começo, né, das etapas, e eu acredito que vocês já tenham experiência e passe por isso em todos os... E a gente que não sabia disso, né, às vezes ficava meio ansioso, querendo... Mas é assim, eu confesso que eu queria muito apressar as coisas, mas hoje eu entendo que cada encontro tem sua razão de ser e é por isso que tem que ser daquela forma, que a gente aprende muito. E essa fase de aprendizado é que vai deixar a gente pronto para seguir sem vocês, né? Seguir, porque claro que esse programa vocês estão nos ajudando, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que caminhar sozinho, né? Mas, Raul, agora, como é que você sente, assim, a questão do nosso... Essa linha do que você levanta, não é? E de forma a complementar as considerações que Portugal traz. Um líder como estratégia, não é? Como esforço, é algo que se propõe a fazer diferença. Tem algo que a gente costuma dizer, olha, nós não podemos fazer mais do mesmo. Então o líder foi estruturado do ponto de vista metodológico com essa base de gerar transformação, de gerar mudança. O líder se instala, a gente pode considerar como uma ação, como uma intervenção numa região no sentido de gerar transformação. E aí a gente começa a refletir sobre alguns aspectos. Por exemplo, essa questão dos resultados efetivos do desenvolvimento certamente não acontece, não é por falta de planejamento, não é por falta de plano. Quantos planos já não foram elaborados, não é? De instituições diversas, eu me lembro, por exemplo, de Agenda 21, de coletivos, enfim, diversos, de esforços a partir da própria academia, do Sebrae, e aí sucessivamente, de governos diversos. Então se elabora um plano, mas depois ele acaba como, a gente pode dizer, letra morta no papel, dentro de uma gaveta. Se faz um evento, se faz um lançamento, mas o resultado não acontece na prática. Por quê? Porque o mais substancial não é exatamente a questão do planejamento, não é a questão da agenda. E o líder que se baseia em muitas experiências nacionais e também internacionais,
bem sabe de que não bastava apenas elaborar uma agenda. Por isso que Portugal há pouco comentou, olha, o grupo é mais importante. Então, no caso do líder, que é uma metodologia que trabalha todo um passo a passo, inicialmente a gente não começa pelo processo de planejamento, a gente começa exatamente pela formação grupal. E formação grupal não é apenas a gente juntar pessoas, porque para juntar pessoas é fácil, basta fazer um evento, uma boa convocação, uma boa mobilização, colocar um palestrante que você vai juntar pessoas. Agora, um grupo marcado por características como de confiança, de coesão, de identidade, de visão compartilhada, de missão, de valores, você não constrói apenas no encontro. Então vem aí todo o passo a passo, no sentido de consolidar realmente, digamos, um bloco unido que possa, inclusive, fazer a gestação de uma visão de que, olha, que cidade a gente tem? Que cidade a gente quer, por exemplo, 10 anos à frente? E traçar os caminhos e, mais do que isso, fazer o que você, inclusive, chama de transbordo, esse transbordamento. Olha, essa é a nossa ideia, esse é nosso sonho, essa é a nossa visão. Existem caminhos. Por que outras cidades atingiram isso e a gente não pode atingir? Por que regiões outras, às vezes até mais empobrecidas, conseguiram avançar? Aí você tem pessoas levando e defendendo essas ideias. Hoje, Reg, você é uma dessas pessoas. Imagine se no início a gente tivesse feito apenas uma agenda e feito um lançamento. E depois, quem é que iria levar isso mais adiante? Por isso que tem esse passo a passo. O líder é assim, e no final das contas, então, essa ideia de se estruturar uma governança mínima. E aí você destacou, olha, no início, algumas 40, 50 pessoas, alguns por razões diversas terminam ali não tendo continuidade, mas hoje, aqui inclusive, num depoimento que a gente deixa da nossa avaliação, da nossa percepção, do ponto de vista quantitativo, e que é natural e que é normal nesse processo de formação grupal. A gente não tem no Centro-Sul aqui um grupo tão, digamos, elástico, ampliado, mas nós podemos dizer que temos aí 25 pessoas, em média, que estão integradas. As imagens mostram essa construção, que adiantaram bastante a elaboração de uma proposta de agenda de desenvolvimento para a região. Essa agenda irá ser compartilhada, aí sim, num ato público, numa solenidade, e muitas pessoas vão ter oportunidade de dizer, oxa, que bom, eu poderia estar participando, olha, eu acho que isso é interessante, como é que eu posso fazer para participar? Então, no final das contas, de 20 e 25, vocês certamente, com muitas regiões do Brasil, ampliarão bastante, e não pela quantidade, mas pela qualidade de pessoas, a gente costuma dizer, de pessoas do bem, de pessoas bem propositadas, que de forma voluntária se dispõem a contribuir com o futuro de suas cidades. E assim já está acontecendo, porque pelos depoimentos, a gente está hoje aqui, não é isso, Portugal, em mais de um encontro, hoje durante todo o dia, nós tivemos várias devolutivas de ações que já estão acontecendo, ações de mobilização, de contato com outras pessoas, sem nem ter começado, por exemplo, essa apresentação da agenda que ainda virá. Exatamente. E assim, entrando mais especificamente na agenda, né, de desenvolvimento, nós lá escolhemos 2 eixos para trabalhar. E assim, resumindo aqui para quem está nos ouvindo, foram vários encontros, e aí várias sugestões, várias ideias, até a gente chegar em 2 eixos principais, né, para a gente trabalhar, que é o agronegócio e o turismo. Na visão de vocês, em relação aos demais programas que vocês participaram, esses 2 eixos realmente vai conseguir atender aqui a uma agenda que seja forte, que traga de fato desenvolvimento? A gente acertou nessa escolha? Ordem aqui, eu vou deixar reservado para Portugal fazer esse comentário sobre 2 eixos, até porque no encontro de hoje, eu acho que você lembra que Portugal fez um destaque da propriedade, ele elogiou o grupo como escolheu de forma muito assertiva, baseado em dados e números, esses 2 eixos. Mas eu queria aproveitar para fazer um comentário em cima de uma questão que Portugal, Reg, falou há pouco, e tem a ver com essa questão do líder no que diz respeito a uma construção compartilhada. Um líder busca identificar, como falamos no início, lideranças que são do setor público, do setor privado e do terceiro setor de uma região.
para pensar o desenvolvimento econômico dessa região. E aí Portugal falava há pouco, olha, quando a gente fala de economia, nós não temos como nos restringir ao âmbito só de um município. Quando a gente fala de desenvolvimento regional é isso. A gente costuma dizer que nenhum município dentro de uma região se tornará uma ilha de prosperidade enquanto os outros municípios estiverem num estágio mais atrasado de desenvolvimento. Aí eu vou me permitir aqui para o seu público ser bem direto. Por exemplo, se Iguatu, que é a cidade polo, é maior, se ela pensar que o desenvolvimento dela acontece de forma, digamos, isolada, se não tiver a compreensão de que esse desenvolvimento tem que ser pensado, discutido de forma integrada regionalmente, ela vai certamente enveredar por um caminho que não é interessante. E é muito fácil de a gente compreender, porque se só um se desenvolve e os outros no seu entorno não vão se desenvolvendo, o que vai acontecer, por exemplo, aqui, no caso, se fosse Iguatu? É claro que eu não estou falando só de forma específica, isso vale para todas as regiões. Isso vale, por exemplo, para a região metropolitana aqui próximo, de Coca do Crato, de Juazeiro, de Barbalha e também dos outros municípios. Aqui, se só Iguatu cresce, os outros, o que ela vai atrair? Ela termina atraindo a pobreza dos outros municípios que estão no seu entorno. Então cresce a periferia, cresce a fila dos programas sociais, cresce os problemas sociais, cresce, enfim, a questão do desemprego. Então esse desenvolvimento ele tem que ser pensado de forma integrada, por isso que a agenda do líder é uma agenda proposta para o desenvolvimento regional de forma integrada e aí baseada nesses dois eixos que você destacou. Portugal vai tratar. Não, eu diria o seguinte, eu acho que o grupo foi muito feliz em escolher esses dois eixos, né? Num determinado momento, né, quando estava saindo isso, nós chegamos a conversar, o Naldo e eu, né? E disse, pô, será que é mais ou menos? Mas nós nem precisamos pensar muito, porque vocês já decidiram, né? Não, vamos concentrar nisso aqui. E nós pensando depois, analisando o trabalho de vocês, o senhor tem toda a razão. Tem toda a razão. Por que tem toda a razão? Porque aqui estão realmente os focos, né? Quer dizer, a chama está acesa nesses dois. Certo? O resto, e tem resto, obviamente, né? São outras áreas que podem entrar também, elas podem entrar em outro momento, ou elas vão ficar dependentes dessa aqui. Mas o que é isso aqui? A proposta disso é gerar desenvolvimento. Isso não é uma coisa terminal, né? Não é dizer, não, eu tenho que produzir um copo, ele está produzindo, eu entreguei, acabou. Não. Você começou a produzir um copo hoje, mas amanhã você está tendo que produzir também, né, o resto que vem em volta, tem que produzir o que está dentro, etc. Mas tem uma consistência naquilo, né, que foi feito. E nesse caso aqui, essas duas áreas, né, o agro nessa região, que é uma região vasta, uma região rica, é uma região com solo bom, uma região com água, etc., né? Mas não tem dúvida de que ela tem uma vocação perfeita para isso, né? E do outro lado, o turismo, né? Também pelas mesmas circunstâncias, etc., né? Agora, como é que isso vai nascer? Ele vai nascer, vamos dizer, primeiro não vai nascer, ele vai sair de onde está, né? Que vocês estudando, bom, está aqui, ela tem que ir daqui para cima, né? Não tem que voltar para trás, vai sair daqui para cima. E mais lá adiante, isso pode ter outras coisas, né? Vou chamar atenção para um detalhe que é muito importante, a gente conversa, Arnaldo e eu, né, outros facilitadores também, que é o seguinte, assim, que tipo de coisa deve estar dentro do processo de desenvolvimento? Então, se eu disser assim, o meu negócio é um agronegócio. Muito bem, o que é? Bom, eu vou plantar uma determinada coisa, quando ela está madura, eu colho, né? Faço lá o trabalho que tem que fazer e entrego. Isso é uma parte do processo. Normalmente, isso aqui tem um processo muito maior, que muitas vezes é feito em outro lugar. Então, se eu começo por aqui, daqui a pouco eu fico assim, não menti, eu vou fazer a segunda etapa também do processo produtivo, né? E eu vou fazer o terceiro processo, mas não o terceiro, não. O terceiro é o seguinte, é pegar esse produto que está saindo aqui dessa plantinha e transformar isso aqui num negócio usado para medicina especializada em tal coisa.
E aquilo que a gente chama, né, no economês ali, né, de agregar complexidade. Então é o seguinte, ó, nós temos que começar aqui atrás, porque é o que nós temos. E nós vamos fazer isso crescer. E daqui a pouco é o seguinte, eu torno isso mais complexo. Quanto mais complexo, mais receita, mais renda, mais gente envolvida, né? E o Legião vai tomando conta. Essa é muito a ideia, né, daquilo que está embutido nisso. E de forma complementar, se você me permite, quando falamos de dois eixos estruturantes, dois pilares dessa agenda de desenvolvimento que o grupo de líderes aqui da região Centro-Sul está formulando, e aí é importante a gente destacar que a agenda líder tem uma característica, é uma agenda de prioridades, é uma agenda com foco. A ideia é ter uma agenda, e ela já é concebida com essa preocupação de fazer com que ela aconteça, que ela saia do papel. Então não me interessa se ter um calhamaço de papel, uma série de informações e que no final das contas pode resultar naquilo que a gente já falou, na letra morta no papel, e a gente não quer. Então, ao tempo que é uma agenda focada por prioridades e aí bem justificada com o que Portugal coloca, não é? Dois eixos absolutamente conectados com aquilo que é vocação, que é potencial da região, respaldada por dados, por indicadores, e assim foi feito, mas se é uma agenda que de forma transversal tem vários temas relevantes, como a questão da sustentabilidade, a questão da inovação, a questão da tecnologia, a questão da educação no que diz respeito à qualificação. E quando a gente fala, por exemplo, de qualificação de mão de obra para um novo tempo, para o trabalho, para a vida, isso é comum, seja o ecossistema do turismo, seja ao ecossistema do setor agropecuário. Você tem uma necessidade na região. Como pensar um salto qualitativo, uma mudança de patamar, por exemplo, do setor agropecuário da região e do turismo? Turismo da região é reconhecido como de potencial. Agora, sair do estágio de um potencial, de algo que você diz, a gente tem atrativos, nós temos beleza, nós temos cultura, nós temos história. Bom, isso é uma coisa. A outra é o produto turístico estruturado com capacidade de gerar fluxo realmente organizado. Então tem muita coisa para fazer. Passa pela qualificação, mais uma vez, passa pela questão da inovação, da tecnologia, sustentabilidade, para que a região possa ser competitiva, para que essas cadeias possam ser empreendedorismo, tudo isso. Como é que a gente vai querer que a iniciativa privada se envolva, acredite, por exemplo, falando no turismo, na questão do setor de hospedagem, do setor de alimentação? É possível se melhorar? É possível melhorar, mas aí dentro de um processo de construção conjunta. Voltando para a agenda, uma agenda focada em dois pilares, em dois eixos, como você destacou, mas que tem todos esses temas de forma transversal a ela. E assim, deixar claro também para quem está nos assistindo agora, né? Peço que se você não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva, a gente está trazendo nome de peso para o nosso podcast. Mas assim, para quem está assistindo a gente, pode pensar, como você bem destacou aí, que a gente deixou alguns temas de lado. E não é bem assim. A gente pensou em todos esses temas, como o Arnaldo falou. E assim, quando a gente vai para a prática, porque essa agenda de desenvolvimento, ela não é como você fala, não é um documento. São várias ações, né? Tem os pontos estratégicos e que a gente vai começar a desenvolver. E aí, quando você... Pegando o exemplo do turismo, quando a gente começou a falar sobre turismo com as pessoas envolvidas, a gente começou a perceber segmentos que a gente não tinha pensado inicialmente e que agora vai ter que pensar. Verdade. Por exemplo, eu falei com uma pessoa, né, como eu falei hoje no encontro, e a gente não estava pensando em transporte, né? E ele disse, não tem como ter turismo na região se você não pensar também ao transporte. Né? Uma questão da infraestrutura então, que é comum ao agropecuário e que é comum ao turismo. A gente, com esses dois eixos, nós vamos atacar todas as áreas. Tecnologia, né? Você fala tecnologia, mas o agro, aqui da nossa região, está muito avançada a tecnologia. Você tem fazendas aí que estão praticamente automatizadas, né? E para falar, por exemplo, da abrangência da agenda, a gente fala do agro,
mas são várias cadeias que estão sendo consideradas. Não é, por exemplo, apenas a questão da bovinocultura, que é reconhecida como um potencial da região, mas se a agenda contempla a questão da apicultura, a questão de cadeias ligadas à fruticultura, piscicultura, não é? A produção de algodão e outras mais, ou seja, aquelas que são consideradas relevantes da região. E também a gente está levando em consideração, né, o meio que precisa para que essas culturas aconteçam, né? A gente sabe que vai precisar de muita ajuda, mas assim, entrando mais na questão da agenda mesmo, propriamente dita, dessa agenda de desenvolvimento. A gente já citou aqui que vai ter um lançamento oficial para a sociedade. Esse lançamento, como é que ele vai acontecer? Já tem data? Eu sei que eu estou mais ou menos por dentro, mas eu quero que vocês falem para quem está assistindo a gente, de uma forma para a gente já começar a preparar. A partir de agora, como é que vai ser os próximos passos? Eu começo aqui, Arnaldo. Realmente, até hoje estava se falando ali com o pessoal de gestão do Sebrae, né? Nós não temos a data ainda, né? O que se sabe é que deverá ser depois da eleição. Para não criar confusão, a eleição ela sempre vai dar um espaço grande. Vai dar o start agora e volta. Então a ideia é que seja depois da eleição, né? Isso é até importante porque aí, vamos dizer, os líderes que estão participando disso já vão saber, olha, o Regno foi eleito, então nós vamos conversar com ele quando a gente tiver que falar com a prefeitura, né? E não trazer agora uma confusão, porque a campanha política, todo mundo sabe, né? É uma coisa que ocupa a vida das pessoas, né, de relevância na região. Isso é um dado importante. Então, assim, objetivamente, não tem esta data ainda. Só sabemos que vai ser provavelmente logo depois da eleição. Isso agora tem que ver com o próprio Sebrae, né, que são os ajustes. Mas aí, a gente já pode dizer como é que vai ser mais ou menos esse evento, a magnitude desse lançamento, para estar ansiedade muito grande. Sim. Mas eu falo para quem está escutando a gente, né, que está entendendo agora o programa, que esse é como você falou lá no evento, né, um momento estratégico. Até que ponto a gente já pode preparar as pessoas para esse lançamento? Então, eu vou até me permitir alargar um pouquinho mais e dizer que como, não é? Porque alguém que está nos escutando pode perguntar, e como é que eu posso participar dessa construção, desse processo? Boa. Não apenas a solenidade, como é que eu posso me envolver? Eu gostaria de contribuir com essa coisa de pensar e contribuir com o desenvolvimento da região. Eu me interesso, não é? Por que REG, por que outros estão participando, como eu faço para participar, né? E como nós estamos já num espaço público aqui, é normal, as pessoas dizem, não, mas por que eu não fui eventualmente chamado? Então, vale destacar que o líder é acompanhado, como já falamos, de uma metodologia, e essa metodologia tem uma parte inicial lá de fundação, aonde o Sebrae faz um convite, não é, a um número determinado de pessoas e busca atingir, no final das contas, em torno de 40 a 45 participantes. Esses 40, 45 participantes passam pelo processo, um processo que você já destacou aqui, de 8 encontros, e durante esses 8 encontros a gente tem como resultado tanto a construção do grupo que nós falamos, quanto a construção dessa agenda. Terminado esse período, que é o que a gente chama de fase de construção, e aqui agora nós estamos concluindo no Centro-Sul essa fase de construção, aí a gente vai para Portugal, para esse momento que a gente chama de transbordamento público, aonde o grupo de líderes que formulou a agenda irá apresentá-la para a comunidade regional. Quem será convidado? Serão convidadas todas as pessoas que o grupo de líderes irá identificar. Os prefeitos da região no setor público, os secretários, empresários da região, pessoas que têm atuação no setor agropecuário, no setor de turismo, instituições ligadas, por exemplo, ao Sistema S, não apenas Sebrae, SESC, SENAC, as instituições de ensino, todo o conjunto que representa a sociedade do Centro-Sul será chamada para esse momento para ver que documento é esse, que grupo é esse, o que é que eles estão propondo.
E a partir daí vem uma etapa seguinte, uma fase seguinte, que é a de ampliação, inclusive, desse movimento de líderes. Que alguém, de repente, pode perguntar, sim, eu não participei da fase de construção, mas eu tenho como me incorporar nesse movimento? Claro que sim. A ideia é que seja um movimento permanente de líderes para debater, discutir e buscar caminhos para o desenvolvimento da região. Então terá essa oportunidade, assim como essa agenda, mais adiante, deverá ser também ampliada, aperfeiçoada. A gente costuma dizer sempre que a agenda do líder é uma agenda viva, o processo de construção é permanente. Olha, atingimos aqui o que a gente traçou, por exemplo, para o segmento do turismo. É possível a gente encampar uma outra causa, uma outra bandeira da região? Sim. Então essa é a ideia, e o momento da solenidade é sempre um momento muito especial. Aqui no estado do Ceará, várias já ocorreram. Eu tive a oportunidade de participar na região do Cariri, que aconteceu lá em Juazeiro. Foi um grande evento, reuniu cerca de 400 pessoas, e os líderes fizeram essa apresentação. Já aconteceu na Ibiapaba, em vários outros lugares, e vai chegar a hora e a vez daqui da região. Portugal destacou bem, realmente esse momento é o momento eleitoral, o ambiente, digamos, político, partidário, eleitoral, toma conta realmente, né? Tem ênfase agora no período de agosto, de setembro, e passado isso aí sim, a gente vai ter esse momento aqui. E é bom assim, é legal, acabou de falar, né? Até como quase um convite, é bom que as pessoas saibam que essa agenda de desenvolvimento vai até 2033. Então a gente vai precisar muito de ajuda, né? O programa Líder vai ter que ter esse crescimento gradativo, até porque não é uma coisa para agora, né? É uma agenda para daqui a 10 anos. Então, é um planejamento que vai envolver várias etapas, e aí esse processo de crescimento ele vai acontecer gradativamente, e a gente precisa mesmo que isso aconteça. Pelo que a gente já vivenciou aqui, né? Nós apresentamos o programa Líder em algumas entidades e a receptividade foi muito boa. E eu acho assim que esse momento aqui dessa nossa conversa vai ser muito bom. Eu estava até conversando com a minha produção que a gente estava numa sequência de sempre postar, colocar no ar os episódios 15 dias e tal. Só que a gente vai antecipar, por quê? Porque a gente precisa que as pessoas entendam. Hoje aqui a gente falou um pouco, está explicando um pouco sobre o programa Líder, que vai reforçar. E o que é legal com a questão da internet, né, do YouTube? As pessoas podem voltar, assistir novamente, tirar dúvida, podem compartilhar com pessoas que acham que precisam saber desse programa, porque assim, onde a gente fala, conversando, né, que eu faço parte do grupo de transição, e numa das reuniões lá a gente tá falando muito em divulgar tanto o programa e a gente enquanto representante desse programa como líder, né? Estamos fazendo até uns pitch aí para botar nas nossas redes sociais. Mas esse é o momento que a gente precisa já ir preparando, né? A gente só vai ter o lançamento após as eleições, mas nós temos várias ações aí que a gente vai fazer durante... nós não vamos ficar de recesso, não vai ter recesso, né? Só não vai ter vocês aqui com a gente, mas a gente vai estar, como a gente sempre faz, né? Se comunicando pelas redes sociais, vocês orientando e a gente fazendo. E assim, para que o pessoal que está assistindo a gente entenda, esse programa Líder, ele tem as suas etapas que a gente fez de montagem, de escolha de missão, visão e valores, né? Como você falou na nossa missão lá, fala de inovação, sustentabilidade e tal, e o desafio é muito grande. Pelo que vocês viram, principalmente no eixo do turismo hoje, né, no nosso encontro de hoje, os desafios são muito grandes e desde a base, né? A nossa região precisa de mão de obra qualificada, um sentimento dos empresários do segmento já falaram, então a gente vai ter que ter uma conscientização, melhorar a mão de obra. Vai ser um trabalho árduo, mas vocês acham que a gente vai dar de conta? Acho que sim, com toda certeza. Que bom. Eu não tenho dúvida. Honestamente, não tenho dúvida.
E o processo é assim, né, sabe? O processo é esse. Primeiro, vocês têm uma dinâmica, né, entre o grupo. É um grupo qualificado, é um grupo que se dá bem, é um grupo que tem um relacionamento na sociedade muito, muito significativo, né? Então, isso por si já é algo importante. E agora, uma coisa que é fundamental, né? Isso é um processo, é que nem um bolo, né? Que você faz aquela massinha, bota lá o fermento, né? Eu não sei fazer isso aí, mas já vi fazerem, né? E daqui a pouco o bolo começa a crescer, sabe? E é muito parecido com o que vai acontecer. Vocês vão começar a fazer coisas de um determinado porte e, naturalmente, aquilo vai tomando corpo, vai chamando outras coisas, né? Novas coisas vão acontecer, tudo na sequência, para dar cada vez mais força e significado. Eu estou provocando isso para que quem está nos assistindo entenda que a gente assumiu uma responsabilidade, né? Eu estou desafiando assim, vocês para opinarem, talvez vocês tenham que falar na frente, mas o grupo está muito unido, né? A gente chegou numa fase agora que todo mundo se ajuda, todo mundo está de fato com o mesmo objetivo. E a gente já entendeu que o desafio não é fácil, não é uma coisa simples, né? Mas a cada evento a gente sai, quando termina, mais fortalecido. Você vê que termina e fica sempre os grupinhos lá ainda debatendo, as ações já começam a gerar outras ações. Então, assim, a gente já está bem maduro. Eu acho que enquanto o programa a gente está bem maduro. E para quem assiste a gente, pode achar assim, mas essa dúvida, né, que eu joguei agora lá, deve ser de muita gente que está escutando a gente. E é um compromisso, né? Nós temos gente lá do setor público, do setor privado, do terceiro setor. Já teve gente que deixou de participar, já voltou. Tem gente que está chegando agora. Nós tivemos gente, né, no primeiro fórum de hoje, gente chegando. Então, assim, a gente entende isso como um desafio e quer ter sempre o aval de você, Sebrae e da comunidade, né? Porque, assim, mudar o território, como a gente está tentando aqui, se não tiver o aval do território, se as pessoas não comprarem também, mas pelo menos a minha sensação é de que a gente está sendo bem recebido. Pelo menos onde a gente já passou falando do programa Líder, as pessoas entendem, compram a ideia, né? Lógico que a gente também explica que não vai ser de uma hora para outra, é por isso que o programa é para 10 anos. E, assim, como é que você vê Portugal, assim, aliás, como é que você vê, assim, esse momento que o grupo chegou? Você iniciou a pergunta anterior levantando se acha que isso vai dar certo. Eu diria que já deu certo, que já está dando certo. Uma demonstração é a sua própria participação. Então, você é uma pessoa que, como já destacamos anteriormente, tem suas agendas pessoais, profissionais, você poderia estar envolvido com elas e você está falando de turismo, que nem é a sua área, digamos, diretamente de atuação. Você, como uma pessoa da comunidade, não é? Como, enfim, um empresário interessado em participar, em contribuir. A seu exemplo, como seu exemplo, tem outros lá no grupo também já com essa característica. Então, isso já é um resultado. Existe uma frase, na verdade, uma compreensão que a gente sempre compartilha, dizendo o seguinte: quando pessoas bem propositadas se encontram em torno de uma causa, de uma boa visão de futuro, acompanhadas de um método, o resultado sempre foi a transformação, sempre foi a mudança, sempre foi a evolução. Assim sempre aconteceu na história da humanidade. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é esse mesmo movimento, não é? De aproximar pessoas, de ter um método que oriente um processo de construção que pode gerar resultados mais efetivos, mais concretos, em torno de uma causa. Então, pessoas de bem interessadas no desenvolvimento da região, aqui de forma mais direta ao desenvolvimento do setor agropecuário, desenvolvimento do turismo, melhoramento do patamar social, econômico, dos indicadores. Podemos ter melhoria no nosso IDEB, poderemos ter melhoria, enfim, em várias outras áreas. Isso é possível de ser pensado, imaginado. Então, você falou há pouco, por exemplo, de que o grupo
que vocês estão participando, hoje tem uma visão de futuro para a região. Olha que interessante. O Centro-Sul, 10 anos à frente. Para quem está nos vendo, não é? Imaginar, olha, qual é a cidade que eu tenho hoje? Como é que eu gostaria que ela fosse para mim, para meus filhos? É o que vocês estão pensando. Tão feliz de uma cidade, de uma região que tem isso. Tem muita gente por aí ainda pensando que o desenvolvimento só acontece pela ação de governo, deste ou daquele prefeito que passou, a prefeita, ou que o que está para vir, ou do governador. E aí a gente começa a analisar, olha, o que é que no final das contas faz a diferença entre regiões que conseguem mudar de patamar, entre regiões que conseguem transformar suas realidades, melhorar, se desenvolver, e outras não. Não é exatamente a questão da, digamos, da abundância de riquezas. A gente pode olhar para dentro do Nordeste, eu dou sempre esse exemplo, se, por exemplo, riqueza natural, hídrica, riqueza do ponto de vista de terras agricultáveis, minerais, fosse o fator definitivo para um desenvolvimento de uma região ou de um estado, o estado mais desenvolvido do Nordeste era o Maranhão. No entanto, não é. O estado do Ceará está aqui, bem próximo, tem uma outra realidade do ponto de vista, digamos, de recursos naturais, reconhecidamente mais limitado sob vários aspectos, comparativamente com o estado do Maranhão, e está num outro estágio. Independente de qualquer coisa, tem como se comparar o patamar do ponto de vista econômico e social que o estado do Ceará chegou em relação à macro-região Nordeste. Hoje, o estado do Ceará, ele protagoniza uma série, não é, de situações interessantes. E aí o turismo vale como exemplo. Se a gente pensar no turismo dentro da região Nordeste há 40 anos atrás, o destaque era, por exemplo, para Salvador e para Recife. Tem como se falar em turismo na região Nordeste, ou no Brasil, ou na América do Sul, sem considerar o Ceará? E como é que essa coisa aconteceu? Ela aconteceu a partir, em primeiro lugar, de uma visão, nós temos potencial, nós podemos fazer, e começou a se fazer, e outros foram se incorporando. A iniciativa privada foi chegando, os turistas foram, e nós temos regiões que são referências internacionais. Então, o exemplo não vale apenas para, digamos, para o estado, ele vale também para as cidades, vale aqui para as regiões. E aí, no caso do Centro-Sul, a pergunta é, a gente tem potencial mesmo para ser uma região com capacidade de bem receber e aproveitar a cadeia do turismo como um fator para o seu desenvolvimento? Temos. Agora, aí você falava uma coisa, tem um desafio, tem uma construção. E essa construção, ela precisa ser feita como? Ela precisa ser feita de forma compartilhada, o poder público assumindo o que precisa assumir, o setor privado assumindo, a sociedade. Por exemplo, o grupo de hoje, de vocês, no encontro hoje, durante todo o dia, debateram em vários momentos, e a gente viu lá depoimento de empresários que estão atuando no setor gastronômico, e eles dizem o seguinte, no ramo nosso aqui, na nossa atividade, ou no nosso turismo aqui na região, a gente tem uma dificuldade, que é os empresários não conversam com os próprios empresários, se veem como concorrente quando, na verdade, eles são complementares. Dentro do setor gastronômico não há uma organização como poderia haver. Eu nem sei, mas eu pergunto, existe uma associação de bares, restaurantes, de empreendedores nesse segmento? Olha, então, não é? E setores que não conversam, setores como, por exemplo, de hospedagem, com o setor de alimentação, com o setor de eventos, e aí sucessivamente o poder público. Isso faz toda a diferença. Só para fechar esse raciocínio, Gramado e a Serra Gaúcha não foram sempre daquela forma, se transformaram a partir de uma organização. Bonito no Mato Grosso do Sul, que é uma, podemos dizer, pequena cidade, hoje é uma referência de ecoturismo, de igual modo, tinha lá o potencial. Outros municípios lá da região têm também potencial e ainda não chegaram ao estágio que Bonito chegou. Por quê? Porque Bonito teve um momento, enfim, de provocação e algumas pessoas se organizaram. Isso vale para todas as regiões do Brasil. Pessoal, estamos chegando já nos nossos finalmente aqui, né? Uma conversa boa, acho que foi o episódio mais longo que a gente teve até agora, porque a conversa realmente flui, né? E assim, eu queria deixar aqui o espaço aberto para vocês
tecerem suas considerações, né? E o que é que vocês esperam, o que é que vai ter agora para frente. Fiquem à vontade aí para vocês falarem com os nossos telespectadores, nossos ouvintes. E ressaltar, pessoal, se você ainda não segue o canal, clica aí para se inscrever, clica no sininho para ter as notificações, segue as nossas redes sociais. A gente vai deixar as redes sociais dos nossos convidados, a rede social do líder. Então, segue a gente aí e acompanhe. E aí, tá com vocês a bola. Bom, então eu começo a me despedir, né? Em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer a você pelo convite, que é sempre bom a gente poder conversar, ainda mais conversar numa parceria agradável, né? Num bom nível. Então foi muito bom ter essa oportunidade, ainda por cima falar numa região, para mim, tão distante, né? Embora a gente acompanhe, né? Mas é muito interessante, né? Eu curto muito cada vez que venho aqui conversar com as pessoas e assim por diante. Então eu quero deixar assim meu depoimento, né? No momento em que nós estamos hoje com o líder, sabe, meu sentimento é que tem todas as ferramentas, todas as condições para que isso tome corpo, dê certo, sabe? Ele está bem montado, as pessoas que estão envolvidas estão todas elas comprometidas com aquilo que foi ali colocado, porque é de todos, né? Não, vou pegar isso aqui, vou sair correto com a história, não, aquilo é de todos, e todos estão envolvidos naquilo. Já começaram a falar com outras pessoas, né? Eles já citaram, até você citou também, que começa a falar com pessoas, mas eu não sabia que você estava fazendo isso, mas isso me interessa, isso é bom, isso, né? Já está acontecendo. Então, vamos dizer assim, a gente tem toda a expectativa de que isso tome corpo. O projeto é bom, sabe? Ele está bem dimensionado, ele me chamou muito a atenção hoje, um parênteses assim, técnico, né, que eu observei. No encontro passado, a gente pediu que fossem programadas as atividades daquele encontro para o de hoje. E em alguns minutos, o pessoal não sabia bem direito o que ia fazer, então botaram 2 ou 3 coisinhas. Hoje, cada grupo encheu uma folha de papel, porque já se deu conta que dá para fazer. Sabe? Dá para fazer mais. Porque aquilo que era tão pouquinho da outra vez foi tão fácil de fazer, sabe? As pessoas começam a ter uma visão, um sentimento de que aquilo que tem na mão é uma coisa exequível, valiosa, que quando leva para um determinado lugar, uma determinada pessoa, aquilo é bem recebido, né? E isso vai tomando corpo. E isso me faz ter, sabe, segurança de que a gente vai longe, realmente. E o Sebrae, diga-se, e é muito importante, o Sebrae não sai mais, né? O Sebrae é responsável. Ele criou isso, botou todo o grupo dentro disso e vai continuar com o grupo, né? Sendo responsável, sempre sendo possível de ser acionado para alguma necessidade, para uma ideia nova. Dá muito apoio, hein? Exatamente. Então eu não tenho dúvida, sabe, de que tem vamos dizer, ter toda a figuração, está tudo montado para dar um belo resultado. Se Deus quiser. Eu acredito muito que a região merece. E é boa a barbaridade, como diz da minha terra. Foi bom, não é? Fluiu bem, não é? Que bom. Eu espero que quem assiste realmente tenha gostado desse bate-papo. A gratidão pela oportunidade. Eu costumo sempre dizer que o que a gente faz é muito mais do que um trabalho. Tem a ver com propósito, tem a ver com missão, tem a ver com vida. E assim sendo, a quem está assistindo, eu também me permito a reforçar, né, que possa seguir o seu canal. Eu queria felicitar a iniciativa Reg sua, a iniciativa cidadã, né, que você está tendo de utilizar hoje, né, desse mecanismo de comunicação, de tecnologia, para poder difundir, não é, conceitos, ideias, que pode certamente contribuir, já está contribuindo com o empreendedorismo da região, com empresários, com o desenvolvimento, com a sociedade como um todo. Então, parabéns. E a gente poder participar
de alguma maneira deixar um pouco, digamos, de nós, não é? Na verdade, a gente leva muito também, não é? À medida que a gente está aqui exercitando isso aqui, né? Isso aí. Isso. Então, muito legal, só a gratidão. Como você há pouco disse que poderíamos deixar as nossas redes aqui, então também sigam o canal e aí as nossas redes, pelo menos do Instagram. Eu sei o meu, eu sei de Portugal também, então vou me permitir aqui dizer, tá bom? Então o Instagram de Portugal, que é o AP Portugal, que é Augusto Primo Portugal, não é isso? Então o Instagram AP Portugal, o meu Arnaldo Júnior Farias, é um canal que não é um canal pessoal, é um canal onde a gente tem informações exatamente aqui do grupo, dos grupos líder, não é? Dessa questão do desenvolvimento. Então quem puder seguir, a gente agradece e a gente fica aí à disposição. E a mensagem final, Reg, é a seguinte, para quem nos assiste aqui. Essa coisa que a gente fala do desenvolvimento, no final das contas, a compreensão é que tem alguns elementos, alguns fatores que são determinantes para o resultado, para fazer a diferença. Uma delas está na questão da liderança, né, de pessoas que realmente assumam esse processo, possam, sabe, de forma ampla, mobilizar, articular forças, sempre com essa compreensão de uma ação compartilhada, né, então uma ação de gestão com essa característica, aí é um outro elemento importante, com planejamento, com inovação, com empreendedorismo, e aí, se você me permite, também com muito compromisso, com muita paixão pela região, né? Então, no final das contas, o desenvolvimento é feito com lideranças e com atitude, e feito a partir do local, feito pelas pessoas que vivem a região. Muito obrigado. Obrigado a vocês que nos assistem e até o próximo episódio. Forte abraço.